Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Estudaremos hoje a lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Ok? Veja aí o nosso textuário. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, a primeira pessoa, Filho, a segunda pessoa, Espírito Santo, a terceira pessoa. Ok? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Aqui de início nós observamos no nosso textuário, veja aí, 3 tipos de batismo. O primeiro batismo é no Pai, o segundo no Filho e o terceiro é no Espírito Santo. Nós estamos estudando o batismo nas águas. Olha aí. O batismo nas águas é a imersão no corpo do Filho. Certo? O ministro da igreja, o pastor, o líder, ele é cheio do Espírito Santo e batiza o crente. Anota aí. Ele batiza o crente nas águas, introduzindo o crente no corpo, organismo vivo, que é a igreja do Filho de Deus. Ok? Nós estamos mostrando o batismo nas águas, na realidade, como uma instituição da igreja. Jesus decide, portanto, batizando a todas as nações. Agora, observando que as 3 pessoas da divindade, elas são uma única divindade. Não existe Deus Pai diferente de Deus Filho e diferente de Deus Espírito. Há um só Deus que é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas. Por isso que também há 3 formas de batismo. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. O batismo nas águas é o batismo no Filho, no corpo do Filho. O batismo com o Espírito Santo é o batismo na imersão do Espírito. E o batismo com fogo é o batismo ser cheio da presença do Pai, na imersão do Pai. Então, a verdade prática diz que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. Observando que quem crer, anota aí, e for batizado será salvo. Mas há pessoas que somente crê e não é batizado. Esta pessoa que somente crê e não é batizado, ela é salva? Então, nós temos que estudar a Bíblia como ela é. Por exemplo, o batismo nas águas aconteceu para aquele ladrão da cruz que se arrependeu? Não aconteceu. Mas nós sabemos que Jesus disse, estarás comigo no paraíso. Então, o batismo nas águas não é a salvação em si. É um símbolo da salvação. Se aquele ladrão da cruz se tivesse descido e continuado vivendo neste mundo, logicamente ele teria sido batizado nas águas. Então, o batismo nas águas é uma confirmação da fé. Então, quem crê e for batizado será salvo. Agora, por que será salvo somente no crer, quando não há condições de se batizar nas águas? Porque o batismo do crer já confirma o batismo nas águas. Primeiro, o ladrão da cruz foi batizado no corpo da morte do Filho de Deus no Calvário. Lembra-te que batismo é imersão. Entendeu aí? Isto nas águas, simbolizando a morte do velho homem para um novo homem. E não há um batismo mais perfeito do que o ladrão da cruz morrendo com Jesus. Não foi Paulo que ensinou aos Romanos, no capítulo 6, que nós somos sepultados, mortos juntamente com ele, para nossa ressurreição juntamente com ele? Então o ladrão morreu juntamente com Jesus. Aquele que se arrependeu e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus salvou aquele ladrão. Isto quer dizer que ele foi batizado no corpo da morte do Filho de Deus. Então o batismo na prática batismal nas águas é uma confirmação pública
de que aquele homem é salvo, de que aquela mulher é salva. Então, há condições de que quando a pessoa crê, mesmo que não tenha um pregador, um missionário, um crente anunciando a palavra, aquela pessoa sozinha com Deus, ela se pedir perdão, se não tiver ninguém, Deus entenderá. Entendeu aí? Isso é justiça, meus irmãos. Agora, se nós estamos vivos, Jesus disse o quê? É necessário cumprir toda a justiça. Então, está resolvido. Quem quer continuar vivo tem que ser batizado nas águas. Porque o batismo nas águas é uma confirmação da morte antecipada sua, como Cristo morreu. Então, quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos confirmando a justiça de Deus satisfeita pelo batismo. Jesus disse, é necessário cumprir toda a justiça. Adão pecou, a morte reinou, e a morte foi a sentença divina. E o batismo nas águas representa a morte do velho homem, para que nós vivemos segundo Deus, vivemos em novidade de vida. Então o batismo nas águas confirma a minha fé em Deus, e eu continuo vivendo nesse mundo, e Jesus, nosso Deus, nos considera mortos no pecado, pelo pecado. Entendeu? Velho homem passou para trás. O corpo do velho homem deve ser destruído, para que a alma viva em uma nova dimensão de vida neste novo homem. Que os apetites desenfreados da carne sejam destruídos no velho homem. Ok? Veja aí a nossa leitura bíblica em classe, está em Romanos capítulo 6, versículo de número 1 ao 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que fomos batizados nas águas, representando a nossa morte, quando nós cremos, novo convertido, já fomos sepultados com ele. E o batismo representa essa sepultura. Quando o crente entra dentro das águas, é imergido, isso simboliza que ele morreu para o velho mundo que ele tinha. Nós vamos estudar a origem do batismo nas águas dentro das páginas do Antigo Testamento, quando o dilúvio veio sobre a terra. E somente Noé e sua família foram salvos. Então houve um dilúvio universal. E o que é batismo? É imersão. Então toda a terra foi imergida dentro das águas do dilúvio. E somente 8 pessoas foram salvas. Está também em 1 Pedro, certo? Nós vamos ver o texto. Capítulo 3, versículo 20 a 21. E Gênesis, capítulo 7, versículo 1 ao 16. A nossa aula de hoje, que vamos aprender. Veja no versículo de número 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, significa que nós que cremos em Cristo já fomos mortos com ele. Amém? Isso significa que nós somos batizados no mesmo Espírito. Por isso que há um só Espírito. E somos juntamente com ele mortos na cruz do Calvário quando cremos nele. Por isso que o Espírito Santo, ele trabalha juntamente com a igreja para levar o crente a uma maturidade, um aperfeiçoamento da fé. Olha aí. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. O batismo nas águas, ele não salva, ele é um símbolo da salvação. Você entende? Por exemplo, os sacrifícios do Antigo Testamento não salvavam, era um símbolo da redenção. Você entende? Todos aqueles que ofereciam sacrifício, eles tinham que observar que era um memorial daquele sacrifício da cruz. Abraão tinha que oferecer o sacrifício, mas lembrando o sacrifício da cruz, do Senhor Jesus. Em João capítulo 8, Jesus falou de Abraão, quando ele oferecia o sacrifício.
Jesus disse que Abraão desejou ver o meu dia e viu e se alegrou. Todos nós precisamos lembrar de Jesus quando nós fomos batizados nas águas, quando nós tomamos o pão da ceia. Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Então o batismo é uma figura, é um tipo da realidade daquilo que Jesus já fez por nós. Então quando nós somos batizados nas águas, nós lembramos da morte de Cristo. E que nós, quando somos batizados nas águas, nós morremos juntamente com Ele. E na ceia nós lembramos da morte dele juntamente conosco. Então, no batismo nas águas, eu morro juntamente com ele. E na ceia, eu lembro da morte dele juntamente com a minha. Amém? Portanto, se formos plantados juntamente com ele na sua semelhança da morte, estou na leitura bíblica em classe, Romanos 6, versículo 5. Também o seremos na sua ressurreição. Isso é a maior prova de que quando nós somos levantados de dentro das águas, representa a ressurreição dos mortos. Quando nós somos imergidos nas águas, representa o sepultamento de um morto. Então, como viveremos ainda no pecado se nós já morremos pelo batismo nas águas? Uma representação literal, uma representação do literal, porque o batismo nas águas é uma alegoria, é uma figura. Nós ainda vivemos em figuras, porque a realidade ainda não chegou. Por exemplo, a ceia do Senhor é uma figura da realidade daquela ceia que o Senhor vai nos dar no dia das bodas do Cordeiro, aonde Ele vai cear conosco. Então ainda vivemos em figuras, em que nós vivemos pela fé, de fé em fé, chegamos até a perfeição. Aleluia. Sabemos isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o nosso corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não mais terá domínio sobre ele. Aquele que é batizado nas águas e não dá um testemunho real de que é uma nova criatura e vive segundo Deus, ele é aquela pessoa que entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nela. Há muitas pessoas que são batizadas nas águas, mas não deixou as suas práticas antigas. Bruxaria, feitiçaria, carnalidade e outras coisas mais. Porque se a pessoa é batizada nas águas, é uma simbologia daquilo que já é real em seu coração. Porque não se sepulta vivo, se sepulta morto. Nunca se sepulta um vivo. Quando alguém é batizado nas águas, é porque ele já deve estar morto de uma forma alegórica para este mundo. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Não é que o crente está perfeito nesta vida, mas ele vive para Deus. Não é que o crente deixa de pecar, mas ele vive para Deus. Ele tem um temor a Deus. O pecado agora é um acidente de trajeto. Ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja aí a nossa introdução. Nesta lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e os seus apóstolos. Por que João Batista recusou de batizar Jesus? Primeiro, entrou na cabeça de João Batista que Jesus não tinha pecado. Se ele, João Batista, batizava para arrependimento de pecado, como Jesus ia ser batizado nas águas, se ele nunca pecou? Então, para João Batista, isso seria um paradoxo. Mas Jesus estava ali dizendo, juntamente com João, que havia entrado nas águas, ele estava em nosso lugar. E como estava em nosso lugar, ele viveu ali no batismo dele
a crucificação, porque não representa a morte. Então Jesus estava vendo a sua crucificação quando ele disse para João, me batize. Porque a crucificação seria uma realidade e o batismo uma figura. Então Jesus disse, deixa eu cumprir toda a justiça. Eu cumpro os símbolos, eu cumpro também a realidade. Então Jesus, quando morre, ele morre por nós. E o batismo dele é uma figura de que ele também, na hora que se foi batizado, estava levando todos os nossos pecados. Amém? Então é uma prática, portanto, de grande importância da Igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã e a prática do batismo também tem sofrido desvio ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma, assim é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instruído, essa importante prática seja observada. O batismo nas águas não deve ser a primeira parte da pregação. Quando alguém prega o batismo como a parte prioritária da pregação, ele está desviando a mensagem. Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado, Marcos 16, verso 15. Não é ser batizado para crer. Quem crê e for batizado. Entendeu aí? Porque é pela fé e não pelas obras. As obras são figuras da fé. O crer é a fé. O batizar é as obras. Então não pode vir as obras primeiro. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Que praticamos obras. Então as obras é uma figura da fé. A fé é uma realidade. Do mundo futuro, do mundo vindouro. Porque qualquer um pode cometer ou fazer obras. Mas somente a fé é legítima para a salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Pressuposto bíblico doutrinários do batismo. O batismo como visto como sacramento. A origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos protestantes históricos veem prática do batismo como sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, um dos pais da igreja primitiva, depois da morte dos apóstolos, esse chamado de Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que a prática do batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Por isso que ele introduz a prática do batismo para as crianças. Porque quando ele introduz a prática do batismo para as crianças, também incorre em um segundo erro. O segundo erro seria, o segundo, que é o primeiro, é o pecado original. Achando ele que todas as crianças precisavam ser de fato batizadas na igreja para ser salvas. E Jesus, quando fala das crianças, ele não fala de batismo. Ele diz o seguinte, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. As criancinhas já são salvas, não é por causa do mérito de ser criança. As crianças são salvas pela justiça de Cristo na cruz do Calvário, porque Jesus já cumpriu toda a lei. E na lei havia um preceito de que aquele que cumprir viverá. E Jesus, quando cumpre a lei, ele tem o poder da ressurreição dos mortos. Amém? Está lá em Levítico, capítulo 18, versículo 3, 4 e 5. A lei foi dada a todos, mas aquele que cumprisse os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, viveria. Isto é, ressuscitaria dos mortos. Como Cristo, o único da raça humana que venceu a lei, a morte e o inferno, Satanás e os demônios, ele tem direito legitimamente de atrair todo aquele que nele crê e também pela sua justiça reverter as injustiças praticadas neste mundo. Então, embora as crianças sejam inocentes, não tenham a prática do pecado, e elas não nasceram com pecado, como diz por aí, porque a definição de pecado é aquela pessoa que pratica exatamente contra os mandamentos de Deus.
o que é um pecado? É quando alguém transgride o mandamento de Deus. Como uma criança inocente transgredirá um mandamento de Deus? Então, dessa forma, ela não tem pecado. Porque ela não tem como transgredir, porque ela é inocente. Ela nem em fase de consciência está. Por isso que Jesus já bate o martelo e disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Amém? Veja o que diz mais a nossa lição. Esse entendimento teológico doutrinário define o sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Alguns segmentos religiosos, como a Igreja Católica e também outros segmentos que só tem vídeos apresentados aí, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o nome é bonito, daí você tira. Conhecido como a Igreja dos Mormons, aí já fica complicado. Eles oferecem o batismo como base de salvação para os que morreram. É chamado de batismo pelos mortos. Então, eles têm prioridade no batismo, é claro, porque acreditam que o batismo salva. Então, se batizar aquela pessoa, na prática, aquela pessoa estará salva. Então, veja uma aberração doutrinária praticada por religiões. O batismo não é um sacramento, mas é uma ordenação de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é aquele que ele é uma ordenança e não um sacramento. E de batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Uma coisa é eu dizer que o batismo salva. Totalmente diferente daquilo que Jesus ensinou a respeito da ordenança para o batismo. Mais uma vez, ensinando as nações. Jesus pediu para ensinar as nações, batizando-as. Então, é necessário o batismo? É necessário. Para a salvação? Não. Para confirmar a salvação. Para se cumprir toda a justiça. Tem que entender essa parte. Então, o ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem foi alcançado pela graça. Ou seja, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Nenhuma criança é salva pelo batismo. Não precisa se batizar. Jesus já reservou o destino delas. Reino dos céus. Mas todos aqueles que, na sua consciência, crê ou tem que crer. Não tem meio termo. Quem não crê será condenado. É Bíblia. O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, uma aberração doutrinária. Porque esse desvio doutrinário vai puxar um outro desvio doutrinário. É assim que acontece muitas das vezes com as seitas. Ele tem um desvio doutrinário que puxa um outro desvio doutrinário, para poder dar base ao primeiro desvio doutrinário. Agora, veja o que disse Agostinho, que os bebês precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Meus queridos irmãos, não há base na Bíblia para o pecado original. É só perceber quando é que o ser humano começa a pecar. Quando é que isso acontece? Quando é que isso acontece? Dentro do ventre da mãe? Quando está amamentando? Quando está naquela fase ainda inocente? É quando ele começa, aquela criança já tem entendimento do que é certo, do que é errado, do que é morte, do que é vida. Quando começa a desobedecer aos pais.
Quando começa a discernir a verdade e a mentira. Aí eles pecam. Porque eles não são nascidos de novo no nascimento. Quando vem a consciência, eles pecam. Porque ele precisa crer para ser salvo. Não é a consciência chegando e já é salvo pela consciência. Ele tem que crer. E quando a consciência chega, deliberadamente o coração já peca. Porque não tem o Espírito Santo para se opor ao pecado. Por isso que naquela fase da consciência que saímos da inocência, não há homem que não peque. Por isso que Romanos 3:23, todos pecaram. Veja onde foi que nós começamos a pecar. Isso ninguém sabe. Ou melhor, pouca gente sabe. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos vir a mim, e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o rei dos céus. Mateus 19:14. Então veja os vestígios do Novo Testamento de que crianças batizadas não existem. Não há esses vestígios. Pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem crescem. Então a criança não tem condições de crer, irmão. A pessoa inocente não tem condições de crer, de discernimento. Uma criança que ainda não chegou à idade de razão, não tem maturidade para crer e fazer escolha. Amém? Tópico de número 2, os símbolos e o propósito do batismo. Vamos para o nosso comentário. Daqui a pouco e até amanhã nós vamos fazer a aula extra e enviar para todos vocês que estão no nosso WhatsApp, ok? Então veja o comentário da lição de hoje, lição de número 9. Começando a aula. Vamos lá? A salvação da família de Noé. Todos nós sabemos que houve um dilúvio. Veja Gênesis capítulo 7, versículo 6. O dilúvio das águas veio sobre a terra. E a terra, entre aspas, ela foi batizada. Para que havesse um novo mundo. Então o batismo nas águas é exatamente com base no dilúvio. Porque a terra entrou dentro das águas e depois a terra saiu de dentro das águas. Não é assim o batismo? Entrar dentro das águas e sair de dentro das águas. Lembra do velho mundo de Cã? Lembra do velho mundo de Caim? Pois bem, pereceu nas águas. Lembra do novo mundo de Noé? O novo mundo de Noé, Sem, Cã e Jafé? Esse novo mundo saiu das águas. Então o velho mundo, a corrupção, ficou para trás. E pela arca, o novo mundo, tipo do batismo, o novo nascimento. Noé e seus filhos e a sua família. Agora veja o que é batismo nas águas. Leia Gênesis 7, versículo 1 ao 16, onde fala do dilúvio. E leia a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, onde fala de batismo lá no dilúvio. Então são equações de texto. Gênesis 7 e 1 Pedro capítulo 3. Quando nós lemos capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 20 e 21, nós temos o batismo como uma verdadeira figura, sombra da salvação, que acontece pela ressurreição. Porque o batismo nas águas é o mergulho. E a ressurreição é o sair das águas. Entendeu aí? Então há uma morte, mas também há uma ressurreição. Ao ser mergulhado, nós somos mortos. Ao ser saído, nós somos ressuscitados. Então veja Gênesis capítulo 4, o velho mundo antes do dilúvio. E depois do mundo de Cã e de Lameque, nós temos o novo mundo
de pessoas vivas. Então muita gente passou para trás e outras pessoas vieram para frente. Então Noé e a família guardados pelo batismo no mundo. Agora veja o repouso da arca em um monte e depois saindo da arca, Noé, seus filhos, sua família, representando agora os ressurretos no novo mundo. Isto é falado por Paulo em Romanos 6, versículos 7 ao 11, aonde o batismo é feito nas águas, aonde é tipologicamente a morte de uma pessoa, tipologicamente daquela morte que acontecerá fisicamente. Isto uma só vez. Porque o batismo nas águas, ele é feito uma única vez. Não há rebatismo. Se tem pastores, líderes, caravanas que vão para Israel e ser batizados novamente no Jordão, já é um desvio doutrinário. É fraco. É uma fraqueza espiritual. Falta de Bíblia. Falta de fé. Veja 8 pessoas vivas no novo mundo. O que é batismo nas águas? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20 a 21, Gênesis, capítulo 7, versículo 1 a 16. Outro exemplo que nós temos aqui é a saída do povo do Egito. Do mundo do Egito. Veja, a saída do mundo, a saída do Egito. E quando se sai do Egito, do mundo, agora nós temos uma geração viva. Aonde estava a terra que emana leite e mel? No mundo de Deus. Veja, quando eles estavam vivos, na geração do mundo, antes do dilúvio, a geração de Cã, Lameque e Caim. Então, teve que haver mortos para a geração de Caim, para poder esses mortos, né, estarem lá e depois houvesse um povo ressurreto para o novo mundo de Deus. Isto é, livre do Egito. Tipo de Noé e sua família. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20 a 21. Primeiro, para ser batizado nas águas, a pessoa é viva literalmente, mas morto figuradamente para o pecado. Quando ele é imergido nas águas, ele é sepultado, simbolicamente. Quando ele é sepultado e depois é levantado, ele é ressurreto de forma simbólica. Isto vai acontecer de forma real, porque o batismo nas águas é apenas uma figura da realidade que está por vir, quando há de soar a última trombeta, aonde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Nós temos a bacia de cobre, que é chamada bacia de bronze. Vamos aqui para a nossa lição, mostrar essa parte aqui. Veja. Ok? Então nós temos aqui a bacia de cobre. Certo? Nós temos o altar de sacrifício. Depois nós temos a mesa dos pães. Ok? Nós temos o candeeiro. Ok? Nós temos aqui o altar de incenso. Ok? E nós temos a arca da aliança. Beleza? Certo? Uma peça, 2 peças, 3 peças, 4 peças, 5 peças, 6 peças. Isso dentro do tabernáculo de Moisés. Certo? Preste atenção. Primeira peça, segunda peça. Ó, a primeira peça aqui, segunda peça aqui. Aí dentro, aqui é o átrio. Dentro,
nós temos o Santo e o Santíssimo. Aqui dentro nós temos a terceira peça, aqui nós temos a quarta e aqui a quinta. Veja aqui, ó. Essas três peças é do Santo. Só essa peça aqui é do Santíssimo. Essas duas aqui é do átrio. Ok? O que eu quero dizer com isso a respeito do batismo nas águas? É que o batismo nas águas, ó, está em segundo. Aqui é o altar de sacrifício. Ele fica aqui. Isso representa a morte de Jesus na cruz. Ok? Quem crer, olha aí. Por isso que precisa primeiro crer. E for batizado. Olha o segundo, meus irmãos. A bacia. Dentro dessa bacia, nós temos água. E o batismo é aonde? Nas águas. Não é batismo nas águas? Então eu creio em Jesus no altar de sacrifício. Sou batizado nas águas, na bacia de cobre. Depois eu vou para onde? Para o terceiro, ó. Eu já entro no lugar santo. Aonde eu me deparo com a mesa dos pães da apresentação. Então eu como do pão. Amém? Eu como do pão. Primeiro, creio em Cristo. Segundo, sou batizado nas águas. E terceiro, como do pão. Isso significa que eu tenho que seguir os passos. Eu não posso inverter. Eu não posso ir direto com meus pães. Sem saber de nada. Sem crer. Sem ser batizado nas águas. Eu não posso comer os pães para depois ser batizado e depois aceitar Jesus. Não. Eu entro aqui na entrada do tabernáculo e a primeira peça é essa aqui. Representando a morte de Cristo. O batismo nas águas não está aqui na entrada. Está depois do altar. Então, essas pessoas que estão oferecendo o batismo nas águas aqui, já é uma contramão do ensino. Não tem base nem no Antigo Testamento, de que o batismo tem que ser colocado como primeiro. O batismo, ele é colocado depois do crer. Isto é, depois da salvação. Amém? É batismo nas águas. Porque aqui é o sacrifício de Cristo. O derramamento do seu sangue, aonde nos salva. E aqui vai confirmar esta realidade. Somente depois do batismo nas águas é o que eu posso ir para o pão. Entendeu aí? Tem pessoas que pulam essa bacia. Depois que aceita Jesus, já vai para os pão. Desvio doutrinário. Jesus disse, João, me batize para que eu cumpra toda a justiça. Jesus não poderia morrer e depois dizer o seguinte, eu vou comer pão com vocês lá no meu pai, ou seja, no reino do meu pai. Não, Jesus disse o seguinte, me batize, João. Eu preciso cumprir essa bacia de cobre, esse que está no Antigo Testamento, aonde o sacerdote se lavava. Representando o batismo nas águas. Amém? Então, o povo de Israel, veja lá em 1 Coríntios capítulo 10, diz que foram batizados no mar e nas nuvens. Depois eles comeram do maná e beberam. Não se pode comer do maná e beber da água espiritual, da bebida espiritual, porque o maná representa o pão e a água espiritual representa o vinho. Amém? Olha, eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Agora, depois que eles foram batizados, é que eles comeram e beberam. Irmãos, se estão comendo e estão bebendo, sem passar pelo mar, que é o batismo nas águas, desvio doutrinário. Você ama a Bíblia, gosta da Bíblia, Jesus nos ensinou pela Bíblia, a sua palavra está na Bíblia, é necessário cumprir toda a justiça. Amém? Glória a Deus. Então veja que eu vou deixar aqui para vocês, isso aqui é só o começo.
Nós vamos agora para a segunda parte. Anote aí. Veja aí. O nosso zap é o 85DDD 991 28 12 60. Mais uma vez, 85DDD 991 28 12 60. A segunda parte desta aula, sobre o batismo nas águas, certo? A segunda parte dessa aula está aqui, ó, no zap. Somente no WhatsApp. Peço o link. Nós vamos enviar para você, ok? Deus vos abençoe. Deus te guarde. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.